Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 13. Eu estou aqui com a tradução de Eugene Peterson, A Mensagem, que para esse versículo foi a tradução que eu achei assim a mais pertinente, que vai na veia. Olha o que diz aqui o versículo 13 de Provérbios 17. Quem paga o bem com o mal, receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. Vou ler de novo para você. Quem paga o bem com o mal, receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. Feche seus olhos. Santo Deus, glória, honra e louvor pertence somente a Ti. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, desse texto bíblico, e obrigado pelo privilégio de poder, neste momento, ao vivo, Senhor, aqui com os nossos amigos e irmãos, poder compartilhar mais uma porção das Sagradas Escrituras. Senhor, fala conosco, fala com poder, fala com amor, nos orienta. Em Teu nome, para a Tua glória e para o Teu louvor eu oro. Amém. Se você prestou atenção na leitura desse texto, e se você está aí na sua casa com a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo da Bíblia no seu celular aberto, e se você está olhando para o texto, você vai perceber que não importa qual seja a tradução, mas toda a gramática usada pelo Espírito Santo nesse texto, ela fala de conflito, ela fala de crise, ela fala de uma batalha nos relacionamentos. Ela fala exatamente dessa luta que eu e você, a gente empreende essa luta a vida inteira. É a luta do bem contra o mal. Todos nós temos que enfrentar essas duas realidades, a realidade do bem e a realidade do mal. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Agora, a pergunta que fica e que muita gente faz é: qual a origem do mal? De onde vem? Por que existe o mal? Já que o bem é tão melhor, por que é que existe o mal? Por que é que as pessoas praticam o mal? E aí eu fui pesquisar alguns filósofos, alguns pensadores na história da humanidade. Por exemplo, filósofo inglês Thomas Hobbes. Para ele, na tese que ele defendia sobre esse assunto, o assunto do mal, para ele, o homem é essencialmente mau. Ele defendia e ele dizia que o ser humano, na sua essência, ele já traz consigo a maldade. O mal está impregnado no DNA do ser humano. É dele a frase: o homem é o lobo do próprio homem. O que ele quer dizer com isso? É justamente essa coisa da essência do mal que já está em nós. Eu não preciso de um lobo que me ataque. Eu mesmo sou o meu próprio lobo nas maldades que eu maquino, nas maldades que eu pratico. Agostinho, um dos pais da igreja, lá no 3º século, Agostinho, sobre o mal, ele tinha uma afirmação interessante. Ele falava assim: para que a gente possa entender o mal, a pergunta que nós devemos fazer é: quem é o responsável pela criação do mal? E aí, com esta pergunta, Agostinho ele escreve assim textos e mais textos para falar, para explicar a origem do mal. Porque a pergunta que se faz, e muita gente faz, a vida inteira se fez essa pergunta: se Deus é essencialmente amor, e Ele é, se Deus é bom, por que Ele permitiu o mal? Percebe?
Então, Agostinho, nas suas teses, nos seus textos, ele coloca esse estudo. Um dramaturgo espanhol chamado Manuel Tamoio, ele dizia que o primeiro mestre em filosofia da humanidade foi a serpente, porque a serpente é quem disseminou o mal e esse mal ficou impregnado na raça humana. Kant, Immanuel Kant, na obra dele, e de todos esses caras que eu estou citando, Kant é que tem assim os textos, os livros e os tratados mais profundos sobre aspectos da maldade no coração humano. Mas se nós fôssemos sintetizar em uma frase o pensamento de Kant, ele afirmava que o mal ele é contrário a toda lei moral, com o que eu concordo. A lei moral, na sua essência, ela é perfeita, ela é pura e ela só traz em si bondade, porque a lei moral para a cristandade, ela se resume, ela se limita aos 10 mandamentos da lei de Deus. E os 10 mandamentos da lei de Deus, Paulo vai falar que o mandamento, que a letra da lei, que os 10 mandamentos é uma palavra boa, é uma palavra justa, é uma palavra santa. O mandamento é santo, justo e bom, ou seja, ele é todo bondade. Então Kant vai dizer que o mal ele é contrário, ele fica em oposição à lei moral. A lei moral diz para amar, então o mal vai odiar. A lei moral diz para não adulterar, então o mal vai adulterar. Percebe? Então, toda oposição à lei moral. Bom, eu passei por 4 pensadores aqui com você. A gente poderia ficar citando aqui porque os grandes pensadores, todos eles se debruçaram para tentar responder os anseios, as perguntas, as indagações, os questionamentos da sua geração sobre o tema do mal, da maldade no coração do homem. Apenas com esses 4 dá para você perceber que o mal, o tema do mal, ele é um problema e um problemão para a filosofia desde a antiguidade. E até hoje, nenhum filósofo tem respostas que sejam completas, respostas boas, que satisfaçam, que atendam perfeitamente e plenamente todas as perguntas que são feitas a respeito do mal. E aí a gente volta aqui para esse texto inicial que eu li para você. Quando a gente volta para a batalha existencial, para a batalha diária que acontece aqui no versículo 13 do capítulo 17, ele vai dizer: quem paga o bem com o mal, ou seja, você fez o bem, ou fizeram o bem para você, e aí você retribui com o mal. É algo tão impensável, é algo tão sem lógica nenhuma, mas é o que está sendo dito aqui: quem paga o bem com o mal, vai receber o troco. O mal nunca lhe dará sossego. Se existe uma coisa que o ser humano busca, que o ser humano sonha, é com uma vida sossegada. Todos nós gostamos de períodos ou de tempos de sossego. A gente quer sossego. A gente quer ter uma vida sossegada, mas parece que as rotinas da vida, que as lutas da vida, os desafios da vida, os conflitos, as crises, tudo isso tira a nossa paz, tira o nosso sossego. E Provérbios está afirmando que aquele que paga o bem com o mal vai receber um troco. E é um troco grande, é um troco que dura a vida inteira. Ele não terá sossego, o mal vai morar com ele. Porque ele desejou o mal e praticou o mal, o que ele recebe na vida dele é o mal.
a gente sonha com férias. Esse final de semana eu orei por um rapaz na igreja e o pedido dele, quando ele dobrou os joelhos, foi: pastor, já faz um tempo que eu estou lutando pela minha aposentadoria e ela não sai. E ele já tem o tempo de serviço, é um cara exemplar no seu trabalho, é um cara que cumpriu com seus deveres para com o Estado, para com o país. E aí agora, para ele se aposentar, burocracias, enrolações, documentos, e vai empurrando, e ele não consegue a sua aposentadoria. Eu orei por ele, ele chorou. E o que é a aposentadoria? Você trabalha 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o tempo da aposentadoria você vislumbra assim: eu vou ter um pouco de sossego. E o texto de Provérbios está dizendo: quem paga o bem com o mal vai receber um troco. E esse troco você não terá sossego, o mal vai morar com você. Ok. E dá para a gente quebrar esse ciclo? Dá para a gente mudar essa realidade na nossa vida? Dá. E aí eu vou ler para você 2 textos que se opõem a esta afirmação de Provérbios. Vai lá em Romanos, capítulo 12. Vai aí na sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler para você aqui, o versículo 9, primeiramente. O versículo 9 diz: amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Você percebe aqui nesse versículo que é pedido para a gente, existe um esforço que eu preciso fazer. Eu preciso me dedicar, eu preciso me disciplinar para buscar o bem na minha vida, para que o bem possa prevalecer na minha vida. Olha, amem de verdade, não de maneira fingida, porque muita gente finge que ama, mas não ama. Evitem o mal ao máximo. Olha o que ele está dizendo. E Paulo aqui, ele sabe que muitas vezes, por mais que eu tente, eu não vou conseguir evitar o mal. Mas ele pede, ele aconselha, ele orienta: evitem o mal ao máximo. Não se rendam. Apeguem-se ao bem como puderem. Essa expressão "como puderem" é com todas as suas forças, cara. Faz o possível, o impossível e se apegue ao bem, que você não vai se arrepender, você não vai perder. Ainda que aparentemente, ainda que no momento presente pareça que você está perdendo, que você está sendo humilhado, mas fica firme na prática do bem. Bom, aí eu leio para você o último versículo de Romanos 12, que é o 21. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Ou seja, em outras traduções, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Então, é isso que Paulo está orientando de forma muito simples a igreja de Roma. Lá em Provérbios, quem paga o bem com o mal vai receber um troco. Vai ter uma vida desassossegada porque o mal estará presente. Aqui Paulo ele vem e aconselha a igreja: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com a prática do bem. Algumas lições aqui para a gente, nessas orientações aqui no Novo Testamento. A primeira delas: a luta do bem contra o mal, ela é uma luta diária. Aprende isso. Essa não é uma luta que você vai para a luta, venci hoje, estou tranquilo. Não, ela é uma luta diária. A expressão usada aqui nessa tradução é: vence o mal com a prática do bem. A palavra prática, indica que eu preciso viver praticando o bem. Não adianta eu ter praticado o bem ontem, no mês passado, há 10 anos atrás, e hoje eu
cansei de praticar o bem, então agora eu vou ser um cara maldoso. Não vai adiantar. Então Paulo, ele está dizendo aqui, olha, para vocês vencerem o mal, vocês têm que abraçar, vocês têm que viver na prática do bem. A luta do bem contra o mal. Aprende isso, é uma luta diária. A segunda coisa que a gente aprende, comparando todos esses textos, Provérbios e Romanos, a luta é uma luta sem equilíbrio. Presta atenção, eu não errei o que eu falei. A luta é uma luta sem equilíbrio. Eu vou te explicar. Tem muita gente que prega e defende a filosofia do dualismo. O dualismo afirma que o bem e o mal são forças que têm equilíbrio, são forças equilibradas. Não acredite nisso. Essa é uma informação falsa. E essa é uma informação falsa porque ela é contrária à palavra de Deus. A pregação do dualismo quer fazer com que com que você, com que nós acreditemos que o mal tem o mesmo poder do que o bem. Ou seja, o dualismo, quando ele fala de equilíbrio de forças, ele está dizendo que este mundo, para ele viver equilibradamente, essas duas forças precisam ter harmonia. Oi? Eu não quero ter harmonia com o mal. Eu quero viver em harmonia apenas e tão somente com o bem. Então, o que acontece? Por que o mal às vezes parece que é tão superior? Por que o mal às vezes parece que ele está dominando, que ele vai ganhar, que ele vai oprimir, que ele vai vencer? Por que parece? Você precisa entender e crer que o mal opera dentro dos limites que Deus permite para ele. Então, o mal opera, o mal acontece apenas com a permissão de Deus e dentro dos limites que Deus permite. Fora disso, o mal não tem a menor chance. Porque o bem, por outro lado, o bem, ele vencerá. Ele sempre vencerá. E aqui eu abro um parênteses, pensando, por exemplo, uma resposta boa. Por que é que as pessoas gostam tanto, o pessoal que gosta de cinema, de filmes de super-herói? Eu gosto de filmes de super-herói porque o super-herói vence, porque o bem vence. Aí eu diria para você que nos últimos tempos eu tenho torcido meu nariz para os filmes de super-herói, porque existe uma galera entre os roteiristas, entre os produtores, entre os poderosos da mídia, que estão fazendo uma releitura dos heróis. E não é incomum você assistir o filme do seu herói favorito, aí você chega lá, o seu herói favorito, ele está numa crise existencial, ele engordou, nada contra os gordos, eu sou gordinho, fica tranquilo. Ele já não é tão forte, ele apanha, ele é humilhado, Cara, na boa, quando eu vou ver filme de super-herói, a minha expectativa é que o super-herói de fato seja super. E que ele tenha um poder acima do vilão e de todos os caras que praticam vilanias no roteiro e na história. De todos os caras que são injustos. Só que os filmes de super-herói têm tornado alguns bandidos bonzinhos, entre aspas, e feito com que audiências, crianças e jovenzinhos comecem a ter atrações por aquele bandido coitadinho e criando até uma certa antipatia pelo herói. Ah, pastor, mas o herói ganha sempre e ele é perfeito. Não, peraí. Eu estou falando de gente que anda com capa e voa. Eu estou falando de um cara que fica verde. Eu estou falando de um cara que tem um escudo que não passa nada. Eu estou falando de um cara que pega
martelo na mão e ele chama raio do universo. Portanto, eu estou falando de ficção. Eu não estou falando do herói do dia a dia. Eu não estou falando do herói, meu pai que está ali me assistindo. O meu pai, eu sei que ele é de carne e osso e tem limitações. É um herói que um dia vai estar feliz, um dia vai estar fragilizado, vai ter uma gripe, vai ter uma tosse. Eu posso ser herói para os meus filhos, mas os meus filhos sabem que eu tenho dor de dente, que eu tenho dor de barriga, que tem dia que eu estou mal, que eu estou fraco. Não é desse tipo de herói que eu estou falando. Aí eu vou ler bons livros, eu vou ler livros profundos que vão analisar a psique humana, eu vou ler a Bíblia. Agora, se eu estou assistindo um filme de super-herói, dá licença, ele tem que ser super. Percebe? Então, essa luta, ela é sem equilíbrio. E ela é sem equilíbrio não é porque o bem é inferior, é o contrário. É porque o bem é superior. É porque o bem, ele prevalecerá. Simples assim. E aí eu já respondo aquela pergunta feita no começo: quem criou o mal? Que é a pergunta de Agostinho. Não foi Deus. Deus, ele criou um anjo de luz, um anjo que tinha toda a sua glória. Mas Deus, na criação, ele dá para todos os seres o livre-arbítrio. E aí esse anjo de luz, ele foi assaltado por um orgulho, por uma soberba, por uma arrogância tão grande, que ele quis ser como Deus e ocupar o lugar de Deus. Por isso a Bíblia fala que ele foi precipitado do céu e ele conseguiu arrastar com ele a terça parte dos anjos. Então veja, o livre-arbítrio foi dado para todos. Agora, Deus criou um mundo perfeito, um mundo bom, um mundo que tinha somente o bem. Mas o orgulho no coração de Lúcifer, e Lúcifer influenciando toda a raça humana, trouxe o pecado, e o pecado traz o mal entre nós. E aí a gente tem essa batalha constante que Paulo declara aos Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí Paulo faz aquela confissão: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, por último, a última lição que eu quero refletir com você, a última lição é: essa luta, ela é interna. Então essa luta é diária, essa luta ela é sem equilíbrio, ela é desequilibrada, não existe essa de forças iguais, e essa luta ela é interna. Vou te explicar. Por que ela é interna? Seria muito fácil e seria muito simplório, que é o que muita gente às vezes tenta explicar, se você tivesse em alguns pontos do planeta grupos de pessoas que fossem essencialmente más e 100% más. E como elas são más, elas 24 horas por dia só pensam, falam e praticam maldades. Se fosse assim, seria fácil. Seria fácil porque ia aparecer algum louco, ia aparecer alguém que ia falar assim: gente, para acabar com a maldade, extermina esses caras. Mata todo mundo. Destrói esses caras e está tudo certo. Só que não é assim. A maldade, ela não acontece no exterior. O exterior é simplesmente o reflexo do que já está acontecendo no interior. O problema é que a linha que separa o bem e o mal, ela passa, ela cruza exatamente no coração humano. Ela está no nosso interior. E isso é tão verdadeiro que Jesus ele vai ter que dizer no Evangelho
que joio e trigo crescem juntos e que seres humanos não recebem autorização para arrancar o joio. Por quê? Porque na ânsia de tirar o joio, a gente também pode arrancar o trigo e matar o trigo. O detalhe é que o ser humano, que tem dentro dele essa luta titânica do bem e do mal, este ser humano, ele pode ser alcançado pelo bem e transformado. Antes de Cristo na minha vida e na sua vida, o mal prevalecia. E eu ouso dizer que tem muita gente que já veio a Cristo e luta de forma titânica contra o mal que assalta, com tentações, com desejos malignos, com lutas nos seus pensamentos e no seu coração, querendo praticar o mal e desejando o mal para o seu próximo. Portanto, a questão do mal é extremamente complexa. Eu e você somos pecadores, estamos num mundo pecador, por isso a luta é diária, por isso ela é sem equilíbrio, por isso ela é interna. E se ela é diária, significa que hoje eu fui bem, mas ninguém garante que amanhã eu vou continuar bem. Pode ser que amanhã eu ceda à tentação e faça ou fale ou esboce algum traço de maldade. Por isso, esse cuidado todo. Vence o mal praticando o bem. É a única forma, é o único jeito da gente vencer essa luta. Concluindo, para você entender, o bem vencerá essa luta, porque ele é superior. O bem vencerá essa luta, porque o bem é superior ao mal. É sem comparação. Não são forças iguais. Segundo, o bem vencerá essa luta porque ele é eterno. Ele não termina aqui. Se o mal começa na queda, na soberba, na arrogância da antiga serpente, e invade o coração da raça humana, esse mal, como nós o conhecemos, ele tem data de validade, tem um dia que ele vai cessar. Mas o bem permanecerá para todo sempre. O bem vencerá a luta porque ele é superior. Ele vencerá essa luta porque ele é eterno. Por último, o bem vencerá essa luta porque ele é uma pessoa. Ele é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é a expressão máxima da bondade de Deus. Ele é o bem que nós almejamos. Ele é o bem que nós adoramos. Ele é o bem para o qual nós lutamos. Ele é o bem para o qual nós clamamos e oramos. Ele é o bem supremo. Ele é o bem maior. Ele é o bem que nos sustenta. O Senhor Jesus. Portanto, o bem triunfará nessa luta. Essa luta do bem contra o mal, o bem triunfará. Então, se o bem é uma pessoa, fique em paz, fica tranquilo, porque esta luta, Ele, o Senhor Jesus, já venceu na cruz do Calvário. E Ele está voltando para buscar a sua igreja, para levar-nos para um período eterno de muita paz, de muita felicidade e, acima de tudo, do sossego que a gente tanto deseja, que a gente tanto sonha. Que Deus te abençoe.